Vamos lá, pessoal, vamos falar sobre a derrota do João Fonseca. Aliás, o vídeo de hoje é um pouco diferente, vou fazendo um formato diferente. Vocês estão acostumados aqui no canal sempre com números, a gente coloca o cardzinho pós-jogo, mas eu acho que o momento pede uma análise um pouco diferente, né? Então, por isso o vídeo de hoje vai ser uma análise fria e sem passar pano do jogo do João Fonseca. Algumas coisas que eu penso, né, em relação a essa derrota. É um momento. Acho que o título aí da capa ele diz muito, né? Frustrante, né? Foi uma derrota frustrante. Esse canal tem aí mais de um ano, completamos aí um ano lá no Argentina Open, a gente completou um ano de canal. E a gente, durante esse período, a gente tentou ser muito consciente, né, nas críticas, principalmente por se tratar de uma jovem revelação do tênis, um jogador que ainda tem muito a evoluir e tudo mais, né? E a gente sempre foi um grande defensor aqui do João, mas nunca deixou de lado também o tom crítico, né? E ao longo desse ano, uma das coisas que a gente falou muito, assim, quem é mais antigo no canal sabe, quem tá chegando no canal agora, acho que vale a pena até ver alguns vídeos antigos de derrotas do João, né, a forma como a gente costuma analisar, porque muita gente analisa a derrota do João, fala, é muito jovem, faz parte do processo, e realmente faz parte do processo, mas existem algumas derrotas que elas não agregam em nada, e para mim a derrota de ontem foi uma delas, né. Quando você perde um jogo onde você está pegando um cara, por exemplo, um top 10, numa quadra central de algum torneio grande, num Grand Slam, derrotas que você pode, que agregam na sua evolução, eu não fico triste, chateado, porque eu entendo que são derrotas normais e é o processo natural, assim como foi com o Gutão, por exemplo, né? O Gutão perdeu o jogo de estreia, mas todo mundo elogiou porque pela postura dele e tudo mais. Mas a derrota de ontem do João, ela me trouxe alguns pensamentos bem. Como que eu posso dizer? Me deixou bem em alerta na carreira do João. Se a gente pegar o João de 2024, até o de 2024, né? Quando a gente pega o João do Rio Open de 2024, aquele que atropelou o Arthur Fils, que ganhou do Garim e foi perder do Navone por questões físicas, né? Porque era um jovem ainda em formação, com corpo em formação e tal. Ou se a gente pega mesmo o João de 2025, que mesmo sendo aquele João que perdeu na primeira rodada do Rio, que foi puramente por desgaste mental e físico, quando você analisa tecnicamente o jogo do João, esse João de 25, esse João de 24 até, e compara com o João de 26, na minha opinião, não é nem evolução, assim, para mim, ele regrediu em alguns pontos do jogo. Né? Isso pode ser uma coisa momentânea, pode ser uma coisa de fase, pode ser uma questão física, uma questão fisiológica, pode ser muitas coisas que a gente não tem como saber. O que a gente pode fazer é analisar o que a gente viu, né, dentro de quadro, o que eu vi dentro de quadro. E o que eu vi dentro de quadra foi um ambiente ultra favorável contra um adversário inexperiente. O Buzi é um cara que tem poucos jogos no profissional, é um tenista mais de challenger, pouquíssimos jogos nível ATP. É um ótimo tenista, a gente falou isso no pré-jogo, né? Tenista top 100, temos que respeitar, a gente não pode chegar num top 100 e achar que vai passar por cima. Os caras sabem jogar. E o Buzi de fato jogou. Só que mais uma vez, uma coisa que me incomoda bastante, e aí voltando àquela história do começo do vídeo, ao longo desse ano, um dos pontos que a gente falou de evolução no jogo do Fonseca era o aspecto tático, né? O tênis, né? Quem joga tênis, seja amador ou profissional, qualquer esporte de raquete, aliás, se você joga tênis, beach tênis, pádel, ping-pong, qualquer esporte de raquete que se aproxima do tênis, você joga contra um adversário. Você não joga contra si mesmo, você não vai jogar contra a parede. Você até pode treinar contra a parede, mas o jogo é sempre contra um adversário. E muitas vezes a vitória, ela se passa pelo adversário, não por você. Existem partidas, e assim, a gente tem vários exemplos no tênis mesmo. Quando o cara não tá num dia bom e ele ganha mesmo assim. Por quê? Porque ele soube se adaptar ao jogo do adversário, ele utilizou as fraquezas do adversário, ele foi técnico, ele foi tático no jogo, né? Ele teve estratégia para ganhar. Então, hoje os jogadores vão enfrentar o João e eles olham os pontos fracos do João. O Buzi foi perguntado no pós-jogo, né?
quais, quais mudanças que ele fez e tal. E ele falou assim, eu segui o meu padrão de jogo, que era o quê? O que ele definiu para aquele jogo? Jogar na esquerda do João na corrida, que é o que todo mundo faz. Variar o jogo com drop shot, né? E alongar os pontos. Por que os jogadores que vão jogar com o João, eles têm essa percepção? Porque o João, hoje, todo mundo sabe que ele é um jogador apressado, que ele quer resolver o ponto rapidamente. O João, em técnica, talvez ele seja top 10, se você analisar somente o nível técnico dele. Mas por que ele não é top 10 e está longe disso? Porque fisicamente ele está muito distante e taticamente também. O João, ele quer resolver os pontos rapidamente. Ele não tem paciência para trocar bola. E a gente vem falando isso ao longo desse período de um ano aqui. E o Buzi explorou isso, explorou muito bem. Quando o João tá bem, ele ganha de qualquer um. A gente sabe disso. Ele pode ganhar de qualquer um, né? Quando ele tá bem, tecnicamente. Mas ele não vai estar bem tecnicamente todos os jogos. E todos os jogos ele tá perdendo da mesma forma. Sempre um aspecto físico, um aspecto tático ou um aspecto mental. Né? Até fica meio genérico você falar dessa forma. Mas, por exemplo, você pega um jogo de ontem, ele teve um 0,40 no segundo set para abrir, o Buzi entregue. O Buzi estava entregue. Ele tinha perdido o primeiro set, tomado a quebra no 7-5. E o primeiro game, ele, assim... Ele estava dando o jogo pro João. Quando o João abre 0,40, ele começa a errar. Ele erra 2 pontos seguidos. Assim, uma bola na rede, uma devolução de saque para fora, assim, de forma inexplicável, quando era só ele colocar a bola na quadra. E quando a gente fala isso, é verdade, que quem viu o jogo sabe, o Buzi estava entregue naquele momento. O que aconteceu? O João que trouxe o Buzi de volta pro jogo, não foi o Buzi que cresceu. E aí, quando ele viu a oportunidade, e a gente falou também no pré-jogo, é um cara mentalmente forte, é um cara que busca virada, é um cara que se mantém frio no jogo. E aí ele fez o papel dele, aí ele falou, pô, o cara tá me dando a chance aqui, entrou de volta no jogo, quebrou o João ainda chegou a ter 0,40 ali no terceiro set, também não quebrou novamente, que é o que a gente também vem falando nesse período de um ano, né, pontos de pressão, breakpoints, né, o João, às vezes, né, eu falei isso há muitos meses atrás, às vezes num breakpoint, você não precisa dar um winner, porque o adversário que tá com breakpoint contra... ele também está sentindo aquele momento. Aliás, está sentindo muito mais do que você que está com breakpoint a favor. Faz o cara jogar, joga uma bola alta, joga um rally, faz o cara ganhar o ponto. Né? E não, você devolver um saque para fora, você alivia o cara e aí você dá mais confiança pro cara. Então, isso é uma coisa que vem acontecendo demais nos jogos do João, essa questão tática. Os jogadores jogam contra ele analisando o João e o João não joga contra o adversário analisando as fraquezas do adversário. O João joga por si só. Isso até é um ponto positivo, porque significa que assim, o tênis que ele tem, ele não precisa do adversário, né? Ele não precisa explorar uma fraqueza do adversário para ganhar. Mas o tênis não é isso. Esse é um ponto que eu queria falar sobre o jogo de ontem. Sem falar em questão numérica, que a gente sempre faz análises numéricas aqui, mas sem falar em nada numérico. Segundo ponto, até analisando essa questão da falta de evolução do João e da queda dele, ele tá caindo não só fisicamente, como tecnicamente também. O João sempre teve um backhand muito bom, né, na época de juvenil e tal. Hoje não tá tão encaixado. O forehand dele sim tá encaixado, mas taticamente, como eu disse, já falei várias vezes, taticamente ele parece que ele não evoluiu de 2 anos para cá. Não foi a maturidade da idade que fez ele evoluir taticamente e melhorar taticamente. Muito pelo contrário. Parece que o João mais novo ele tinha mais atributos táticos do que o João de hoje. Isso se deve ao quê? A gente não vai conseguir saber porque a gente não vê os treinamentos do João. O único ponto que eu quero jogar aqui no ar é que para você se tornar um tenista top, para você ser um top player, o seu entorno e a sua vida, e tudo na sua vida, tudo que você faz na sua carreira, dentro e fora das quadras, tem que ser top também. Então você não vai conseguir ser um fisiculturista se você não se alimentar da forma mais top possível, se você não tiver o treinador mais top possível, se você não tiver um acompanhamento, uma terapia, um psicólogo. O João já deu algumas entrevistas dizendo que ele não gostava muito disso, que ele já tinha tentado. Gente, isso é uma coisa que tem que ter. Hoje todo atleta de alto nível, de alto rendimento tem
um acompanhamento com psicólogo, tem um acompanhamento com nutricionista, existem vários, né, treinadores ali em vários aspectos. Então, assim, talvez, né, uma reflexão apenas aqui, porque eu não sou ninguém para dizer o que o João tem que fazer, eu tenho que dar a minha opinião. Né? Talvez seja um momento de você fazer algumas reflexões. Né? Como é que tá o dia a dia dos treinamentos? Né? Eu tava vendo agora o vídeo do Alenzão, né? O pós-jogo do Alenzão, e ele falou que quando você acompanha os treinamentos dos argentinos é uma coisa de louco, assim. Então, assim, eu acho que tem muita coisa a ser analisada aí. Não é o fim do mundo, não já era, o João não tem condição mais de jogar, o João não vai se tornar realidade. O João, tecnicamente, é um fenômeno. Tecnicamente, ele é um fenômeno. Mas o Djokovic também é. O Nadal também é. O Federer também é. E por que eles chegaram no topo? Porque somente a técnica não faz você chegar. Não existe alguém tão fora da curva que vai treinar que vai chegar ao topo sem treinar da forma mais top e mais aprofundada possível. O João, quando a gente faz um paralelo hoje do jogo, por exemplo, você vê um atleta fisicamente muito forte como o Buzi, mentalmente, cara equilibrado e tal, e você vê do outro lado um fenômeno técnico, mas que claramente você vê que tem diferenças ali, movimentação, é mais lento na movimentação, tem um aspecto de energia, o João tem altos e baixos durante um jogo que assusta também, né? Tem momentos que ele destrói o winner atrás de winner e fala, nossa, ele vai atropelar, e de repente, pum, baixa a energia. Então isso tudo tem que ser trabalhado, sabe? O João, assim, quando... pra quem gosta de luta, ele parece o Mike Tyson, que tem que finalizar no primeiro round. Porque se chegar no segundo, terceiro, quarto round, começa a cansar e aí o adversário ganha. É isso que está acontecendo. E não significa cansaço somente físico. Significa todos esses aspectos. Aspecto físico, aspecto mental e aspecto tático, principalmente. De você mudar o jogo. E eu sinto falta, eu já falei isso várias vezes aqui, eu sinto falta de uma comissão técnica que ajude o João no momento de caos. No momento onde está tudo meio perdido, que o técnico, a quem está ali, o entorno, ajuda. A gente viu isso, por exemplo, acontecer na Copa Davis, a gente vê isso acontecer com o Agassi, o técnico do João, né, quando ele teve lá a exibição. Então, assim, isso acontece o tempo todo. Porque, assim, se for... Entendeu? Tipo, vocês entenderam um ponto. Então, assim, muita coisa precisa ser revista, na minha humilde opinião. Muita coisa precisa ser revista. O João tem 19 anos, é muito jovem, tem muito tempo ainda para conseguir evoluir. Ele evoluiu rapidamente dos 15 aos 18. Né? Então ele tem muito tempo ainda para evoluir. Não tem nada perdido, não tem nada de desespero, mas a gente precisa... ficar em alerta, precisa acender aí o sinal de alerta, porque ontem foi claro o ambiente frustrado, né? O João já teve algumas derrotas, só pra gente encerrar, o João já teve algumas derrotas. Aliás, se inscreva aí no canal, vou deixar que o Saidinho tá triste hoje, né? O Saidinho tá meio triste, mas se inscreva aí no canal. O João, em algumas derrotas dele, a gente ficava muito bravo. Ai, nossa, foi no detalhe, perdeu, não acredito. Você ficava bravo. Ontem, o sentimento era um sentimento de derrota literal, assim. Era uma coisa frustrante. Você via na própria arena, na quadra, todo mundo meio que, assim, cabeça baixa. Sabe quando você perde e fala e não tem o que falar? Foi o que aconteceu ontem. A chave estava aberta, o João era o favorito ao título. Né? Então, um sentimento enorme de frustração. João vai agora para Indian Wells, quadra dura, acredito eu que pela situação hoje do João, tática, física, acho que a quadra dura encaixa mais no jogo dele, apesar do jogo de Saibro, em teoria, ser um jogo melhor para ele. Acredito eu que na quadra dura é onde ele vai performar melhor, e tomara que ele faça boas campanhas aí em Indian Wells, Miami, tem um Challenger de Phoenix. Vamos torcer para as coisas acontecerem.
mas eu acho que é importante a gente, todos nós, né? Torcida, equipe, João, fazer uma reflexão sobre o momento, o que dá para mudar, o que dá para melhorar, porque é um esporte em constante evolução, certo? Um grande abraço a todos. Assim que sair o chaveamento, as informações ali sobre Indian Wells, Miami, todos os torneios, todos os pré-torneio aqui no canal, todos os pré-jogos aqui no canal. Então se inscreva, deixa o like, deixa o hype e vambora. A gente não vai desistir nunca. Um grande abraço e até mais.